Fala aí, torcedor alvinegro praiano. Pessoal, só se fala aí no Neymar, né? Não sou eu. Tem um camarada aí que falou que o canal devia ser chamado para sempre Santos, para sempre Neymar. Gente, entendam. A gente tem que trazer informação do Santos. Eu não tenho culpa que se a gente traz os cortes aqui, né? Que a gente faz react e com informações. E o pessoal fala do Neymar, pô. Aí eu não posso, tem que ligar para lá pro programa e pedir para não falar do Neymar, pô. O Neymar chama mídia, o pessoal fala do Neymar porque eles sabem que chama mídia. Mas tem informação do Santos também. Vamos ver informações do Peixe também. E a gente vai ver também informações, querendo ou não, do Neymar, né? Neymar que foi machucado aí para a seleção. Então se falando muito nisso. E vamos ver também, falar sobre isso. Quem não quiser assistir, já pode pular, né? Porque vai ter informação de Santos também. Só você olhar no vídeo aí, no final do vídeo, no meio, a gente traz informações também. Claro, primeiramente é o Santos, beleza? Então, vamos ao vídeo. Para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam. Aí é que está. Não está apto para voltar às atividades, né? Depois de 2 semanas. Não está. Porque o Santos tratava com um edema e Rodrigo Lasmar já explicou que não é edema, que é uma lesão grau 2. Ou seja, vamos voltar os dois, Santos e CBF, tem muita coisa para vocês esclarecerem aí em relação da situação do Neymar. A gente já volta a falar disso, o Murilo tá aqui. Então vamos falar do jogo do Santos, né? Time do Neymar. Neymar que tá afastado dos últimos 3 jogos do Santos por conta dessa lesão também. Ou seja, perdeu... Quais são os 3 últimos jogos mesmo? Santos e São Lourenço, Santos e Grêmio. Que é o último da Sul-Americana, amigo. E tem esse último jogo antes da parada, né? Que é bem importante porque o Santos tá na zona de rebaixamento. E vai pegar um time que tá empolgado, que é o Vitória. Pois é o foco do Santos nesse momento, vencer o Vitória. Boa tarde, Jojo, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Tá On aqui com a gente. Excelentes perguntas você fez depois de ler a nota do Santos, tá? O Santos foca para tentar vencer o Vitória e, quem sabe, terminar essa rodada fora da zona de rebaixamento. Isso seria fundamental, porque aí o Santos passaria todo o período de Copa do Mundo fora do Z4. Eu até falei um pouquinho sobre isso ontem, mas o Cuca tem falado muito sobre isso com os jogadores. A ideia de tirar o Santos da zona de rebaixamento e passar livre dessa pressão pode fazer com que o segundo semestre do Santos seja mais proveitoso, que durante o período de paralisação para a Copa do Mundo o Cuca consiga trabalhar melhor o elenco atual do Santos, que ele já tem conseguido até fazer o time jogar um pouco melhor com o elenco que tem em mãos. No meio do ano, ele espera que com a janela aberta, o Santos consiga trazer os reforços que ele pede. O Cuca não pede reforços em quantidade, em números muito grandes. Ele acha que 1 ou 2, talvez 3 peças possam fazer com que o time titular fique mais fortalecido. Mas aí seriam nomes de peso, nomes importantes, e o Santos, nesse momento, não tem dinheiro para isso. A gente vai acompanhar, claro, a janela de transferências, trazer tudo para vocês por aqui, mas o Santos não deve ter uma quantidade muito grande de contratações. Pelo menos é assim que a diretoria trabalha nesse momento. Sobre o jogo também contra o Vitória no próximo sábado aqui na Vila Belmiro. O jogo seria às 9, passou para as 8. Então, para o torcedor que quer vir à Vila Belmiro, saiba que a CBF alterou o horário do jogo. Segue sendo no sábado, mas das 21 para as 20 horas. Em meio a tudo isso, em meio à zona de rebaixamento que o Santos vive, a classificação na Copa Sul-Americana para a repescagem, o Santos vive um momento conturbado politicamente. A diretoria do Santos hoje volta a votar o novo estatuto do clube. Alguns pontos do estatuto são votados em reuniões do Conselho Deliberativo semana a semana e hoje tem uma votação importante. A votação que vai definir se o candidato à presidência, quem quiser ser candidato à presidência, vai precisar ter mandato no Conselho. Hoje, qualquer sócio pode se candidatar. E isso está fazendo com que alguns pré-candidatos possam fugir da eleição de dezembro, possam deixar de ser candidatos na eleição de dezembro. Por isso, o torcedor do Santos nas redes sociais tem chamado esse movimento da atual diretoria de querer mudar o estatuto de golpe, porque a ideia da diretoria era adequar o estatuto do Santos à SAF. Só que, além disso, a diretoria mexeu em alguns pontos e isso está sendo muito mal visto pelo torcedor do Santos, que tem protestado muito nesses dias de reunião do Conselho Deliberativo. Hoje é mais um dia, talvez a votação mais importante desse começo, dessa tentativa de mudança de estatuto do Santos. Hoje à noite a gente deve ter muito público aqui na Vila Belmiro protestando contra a mudança do estatuto, Jojo.
É capaz de ter mais público para protestar do que nos últimos jogos do Santos, exceção do último, porque o ingresso estava barato. Um beijo para você. Conversávamos dessa divergência entre as informações até chegar essa de hoje pela manhã com a seleção. Bem-vindos mais uma vez, dois. Pois não, Glaucia, o Santos soltou uma nota e não esclareceu nada, continua a divergência, né, Pedro? Essa é a questão. Eu não vim, já diria, né? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir, já diria chacrinha. Ele colocou aqui, o Santos divulgou, absolutamente todos os exames realizados por Neymar foram compartilhados com a CBF até o dia 18, foi a data da convocação, inclusive o presidente do Santos falou sobre isso ali no dia da convocação, dizendo que a CBF tinha pedido os exames do Neymar e o Santos compartilhou todos esses exames para a convocação do jogador. E o prazo de 2 semanas, que é contado a partir do dia 17 e termina nesse domingo. Dia 17 foi a data que o Neymar sofreu a lesão no jogo contra o Corinthians, inclusive ele queria continuar. Aliás, o jogo foi na Neoquímica Arena, não foi contra o Corinthians. Contra o Curitiba. Ele queria continuar no campo, queria permanecer no jogo, e aí por uma questão de erro ali de comunicação, ele acabou sendo substituído. E esse prazo terminaria no dia 31, que é no próximo domingo, 2 semanas, e aí sim ele estaria apto ao treinamento. Também não é o que acontece, e não é isso que a CBF também disse, porque ela recebeu o comunicado do Santos dizendo que ele estava apto a se apresentar e participar do treinamento a partir do dia 27, que foi o dia do treinamento aqui. Não é o que a CBF diz, a nota que o Santos soltou, e o Santos ainda não falou nada, né, Pedro, da questão da lesão. Era um edema e virou uma lesão de grau 2. É isso, Vinícius, um beijo para você, para Glaucio, seus colegas do esporte com a gente. Eu chamo a atenção para 2 pontos nessa nota. E aí são brechas para mim semânticas ali, ou brechas do que pode ser dito ou subentendido, que o Santos tenta puxar a narrativa como se ele não tivesse feito nada de errado. A primeira é, o Santos compartilhou todos os exames com a CBF. O Santos compartilhou os laudos e quando a CBF pediu imagem, o Santos entra em contato e pede para um radiologista explicar esse laudo. Não necessariamente a clareza do laudo, a imagem, do tamanho do problema estava ali na mesa da CBF. A CBF acreditou na boa-fé do que foi dito pelo Santos, por esse profissional, pelos médicos do Santos. Ponto 1. Ponto 2. As 2 semanas que o Santos tenta fazer um jogo de palavras, elas precisam ser bem esclarecidas. O Santos em nenhum momento falou que o Neymar precisaria de 2 semanas para se recuperar. O Santos, inclusive, cogitou que ele poderia jogar na última terça-feira e o Santos, através de seu médico, em entrevista, disse que o Neymar estaria apto, seria entregue aqui na Granja Comari no dia 27, apto. Não aconteceu. 2 semanas, nunca foi falado pelo Santos. E quando o doutor Rodrigo Lasmar fala aqui hoje sobre 2 a 3 semanas, é a contar a partir de agora. Então não adianta querer fazer esse jogo aí, confusão na cabeça do torcedor, porque aí não é pro Pedro, não é pro Vinícius, não é pra Glaucia, é pro fã do esporte, é pro cara que tá na expectativa para ver o Neymar, é para um país que sim quer entender qual é a real situação do Neymar. Todos os exames, imagens, não foram necessariamente todas colocadas na mesa para a CBF. A informação que o Santos passa, que ele estaria bem, por isso a CBF chama. A CBF entende que não recebeu tudo com a maior clareza possível, por isso pede o exame de ontem. Então, cabe esclarecer um pouco do que não diz essa nota do Santos, que ela vem muito mais para confundir do que exatamente para explicar. O Santos tenta se explicar, não consegue, e eu sigo aqui me baseando, filho, só para não me alongar muito e te devolver, em 3 questões. Uma, o Santos diz a CBF que o Neymar estava bem, que era leve. Me parece que não era. Não é leve. 2, depois de o 15 dias, Santos, não é leve. no dia 19, diz que Neymar está bem, é leve, que vai estar apto dia 27. Não está. E se era bem, se era leve, estaria apto dia 27, qual foi o erro de terça-feira passada para ontem na condução do Santos que potencializou esse edema leve para virar um grau 2? O Santos precisa esclarecer muito bem um desses 3 pontos. Um desses 3 aqui está chamuscado. Ou foi omitido, ou foi mentido, ou houve um erro. E aqui vamos dar o benefício da dúvida. Houve um erro? Mentiu-se? Foi só uma confusão? Você precisa esclarecer muito mais do que uma nota que pouco explica. Então, assim, tá posto para todo mundo que o tal edema leve, que muita gente tentou vender, dizer, brigar, questionar e tudo mais, não era bem assim. Vamos repassar a informação que é importante, Pedro, claro, que você disse aqui na primeira entrada, porque a CBF, a comissão técnica, não foi o Rodrigo Lasmar, escolheu para recuperar o Neymar nessas 2 semanas, no mínimo 2 semanas, de 2 a 3 semanas, foi uma escolha da CBF. E ela pode trocar a lista dos 26 jogadores 24 antes da estreia, que seria no dia 12. Sim.
A previsão, se ele voltar com otimismo, seria no dia 11, voltaria a treinar, aí tem um período de transição. Mas no dia 12 pode trocar e foi uma escolha da CBF, então ele vai ser reavaliado daqui 2 semanas, certamente. Só para jogar para o estúdio, para também participar desse papo, a decisão da CBF hoje, uma vez que o Neymar já está aqui, é aguardar até as 19 horas do dia 12, porque a estreia do Brasil é 19 horas do dia 13. Você tem até 24 horas antes da estreia para fazer alguma alteração por lesão. No dia 12, um novo exame de imagem. A partir do exame na mão, você poderia, caso ainda tenha lesão, caso não tenha uma boa recuperação, caso seja confirmada a necessidade, trocar. E aí sim, sai Neymar, entra João Pedro, me parece natural. Caso ele esteja bem, esteja perto de um retorno, esteja perto dos 100%, a CBF segura. Não tem papo de corte agora. O que sabe que podemos falar é que até dia 12 o Neymar está por aqui no ambiente da seleção brasileira. Dia 12 Da Copa do Mundo. Esse é um breve resumo do que traz essa nota do Santos. E como os colegas disseram, né, acaba também, amigos, expondo muito também, né, todo esse departamento de saúde do Santos. Sim, mas o curioso é que essa nota, né, ela já traz até uma discordância do Santos com o próprio Santos, porque em um determinado momento o Santos falou que ele estaria apto para as atividades ontem. Agora isso já não é mais verdade, segundo a nota do próprio Santos, em que 2 semanas daria no dia 31. Eu acho que existem algumas narrativas, uma guerra de narrativas, e quem sai perdendo, e aí eu estou 100% com o Pedro, é o torcedor que acompanha, que quer saber qual é a real situação do Neymar, que enxerga o Neymar como um oásis aí dentro da seleção. Eu não enxergo dessa forma, sendo bem sincero. Eu enxergo o Neymar até como um jogador que, nesse momento, não me surpreende, né? O fato dele estar lesionado e o fato dele poder perder a Copa do Mundo por conta disso. É claro que durante toda essa passagem do Neymar na seleção brasileira, a gente vai lembrar que ele nunca teve um ciclo de Copa do Mundo, ou nunca teve uma Copa do Mundo, melhor dizendo, que ele esteve inteiro, de fato, né? Por diferentes motivos, em 14 por um, em 22 por outro, e a própria Copa de 2018 também, né? Que ele tem a lesão no metatarso, enfim. São alguns dos problemas do Neymar que acompanharam ele durante a carreira, mas é algo que a gente já se acostumou, infelizmente, né? É mais normal o Neymar estar lesionado do que o Neymar estar inteiro. Então, assim, surpreende? Não. O que surpreende é, de fato, são essas narrativas que claramente tem alguém está faltando com a verdade. Se o Santos não falou a verdade, ficou estranho. E agora o Santos está sendo, né, digamos, acusado, né, de uma coisa que deveria ter se coberto lá atrás. Se Neymar não tinha condições... Agora sim, pessoal, a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu. Pô, cara, o Neymar tem influência no Santos. Ele chegou aí, não fala que eu tô lesionado, pô. Ele sabia que ele tava lesionado. A questão é, cara, o Ancelotti, ninguém também, assim... Ninguém vem agora só culpar o Santos, entendeu? O Ancelotti sabia que o Neymar tinha edema na coxa, na panturrilha. Qual era da seleção? Por que a seleção brasileira, então, não fez? Que o Santos falou que não tinha lesão. Porém, tem uma questão aí. Eu já tive problema já na coxa também, né? Posterior da coxa. Eu saí de casa normal. E voltei com o posterior da coxa, mesmo sem fazer esforço. Às vezes acontece. Talvez a lesão do Neymar já estava né, se agravando. Quando o Santos fez os exames, porém, às vezes não deu nada. E agora na seleção, ele andou, ele foi ver o jogo do Santos, né, na Vila com o Rodrigo. Provavelmente ele subiu escada. Talvez seria a hora de ele ficar na casa dele. Enfim, velho, eu não quero estar falando nada, que não tenho nada a ver com a vida do Neymar. Ele é homem, ele é o dono da vida dele, né? E o Santos se posiciona, né? Após o exame da seleção brasileira. Vamos ver aqui para finalizar esse vídeo, né? Pra ver se as propagandas desse site do Santos tá enchendo o saco, velho. O Santos se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira, após a repercussão envolvendo a situação do Neymar, junto à confederação, essa CBF. Depois de novos exames realizados pela seleção, apontaram uma lesão grau 2 na panturrilha do Neymar. Diferente do quadro de edema divulgado inicialmente pelo clube, o Santos divulgou nota oficial reforçando que compartilhou todos os exames do atleta com a CBF desde a convocação. Como eu falei, se o Santos mandou, eles sabiam, pô. Como é que ele vai dizer que não sabia que o Neymar estava lesionado ou não? Ele viu lá o exame, pô. Estão querendo, então, de repente a CBF, a CBF e a mídia estão querendo culpar o Santos pela convocação do Neymar. Quem convocou o Neymar foi a Ancelotti, meu irmão, e a CBF.
O seu Santos entregou os exames, como está dizendo aqui na nota, o Santos está coberto. Não, entreguei, eu mostrei. Mas a situação do Neymar não tem como, pessoal. Isso é mentira. Não tem como o time esconder a situação do jogador. Como é que o Chelsea ia chegar pro Estevão? Não, você vai pra Copa. Estevão, não, eu quero ir pra Copa, falsifica aí um documento. Pô, cara, pelo amor de Deus, pô. Isso é crime, pô. Dá, pô. Isso aí não faz sentido, pô. E o Peixe também afirmou que existe alinhamento total entre o Departamento Médico Santista e a equipe médica da CBF, né? Sobre o cronograma de recuperação do jogador. Por exemplo, como eu falei, quando o Santos, às vezes, fez exame e mostrou o documento para a seleção, Neymar não tinha lesão. Acontece, às vezes, quando ele também... O Neymar também tinha que ficar quieto, né? Por não ir lá para aquele jogo do Santos. Poderia até dizer, tô aqui, ó, que eu tô me recuperando da panturrilha. Porque, querendo ou não, ele subiu escada, ele andou, né? Então, enfim, pessoal. Enfim, eu acho que o Santos, se o Santos mostrou a nota, mostrando que o Neymar tinha a lesão tal, que era um edema, e a seleção brasileira, juntamente, né, Ancelotti e CBF, eles tiveram conhecimento disso, o Santos está coberto, na minha opinião. Não tem que culpar o Santos, certo? E o Contreras e Miguelito, deixa eu ver se a propaganda desse negócio é ruim, viu, pessoal? São convocados pela Bolívia, né? Jogador aí do Santos, o Miguelito foi convocado aí, né? Tem um tal também de Marcelo Torres aqui, defensor. Ali, escudo do Santos também. O zagueiro Marcelo... Deixa eu ver aqui, pessoal. É esse mesmo, Marcelo Torres de Contreras, né? Meio atacante e o meio atacante Miguelito do Santos foram convocados pela seleção boliviana. Eu, sinceramente, não conhecia esse Contreras, não. A Laverde enfrenta a Escócia no dia 6 de junho e a Argélia no dia 10 de junho. O defensor tem atuado aí pelo Sub-20, né? E deve desfalcar a equipe de Helder Campos no clássico contra o Palmeiras pelo brasileiro da categoria. Miguelito não terá problemas com o profissional, já que o calendário sofre pausa e retorna em julho após a Copa do Mundo. A dupla foi convocada ao lado de mais 26 jogadores pelo técnico Oscar Villegas, né? Acho que é Villegas, pessoal. Perdão aí, viu? Quem ficou fora da lista foi o atacante Enzo Monteiro, que pertence também ao Peixe, mas está emprestado a um time da Coreia do Sul. Chungbuk. Nossa, mano. Chungbuk. Misericórdia. Eu não sou bom de português, ainda coreano e boliviano fica difícil, né? Então, pessoal, foram as informações. Só para salientando. Se o Santos mostrou o documento para a CBF, não venha com conversa mole. Você da CBF assumam a responsabilidade de vocês. Não venham culpar o Santos pela lesão do Neymar. Ao contrário, o Santos foi mais conivente. O Santos foi mais prejudicado com isso do que todos, porque foi no Santos, o Santos que fez de tudo para o Neymar estar na Copa, fazendo controle de carga, Neymar faltando jogos que o Santos precisou dele. O Santos ajudou mais o Neymar em prol da seleção, beleza? Então, em vez de estar aí falando, um monte de gente falando bobagem, que o Santos omitiu, o Santos não omitiu. Se o Santos mostrar a nota, velho, tem prova, já mostrei que o exame tá aqui, eu mostrei pra CBF. Cara, não tem como a CBF dizer que o Santos omitiu, pô. Não tem como, cara. Como a CBF, um órgão desse gigante, vai dizer que... pera aí, pô. Isso é... Porra, velho. Eu fico chateado, pessoal, com esse tipo de coisa. E o Santos se prepara aí pra enfrentar o Vitória, que tem que ser a conversa. É o Vitória. Neymar agora tá lá. Eu quero saber do Santos, beleza? Santos e Vitória. O horário mudou, era 9. Melhor ainda é 8, é mais cedo. 9 horas eu acho um horrível horário. Sábado, 9 horas da noite. Não tem sentido nenhum jogar esse horário. CBF precisa consertar isso. É horrível esse horário. Horrível, horrível, horrível. Então, vamos aguardar aí e torcer que o Peixe ganhe do Vitória. Porque se não ganhar vai ficar difícil, pessoal. Tá muito difícil.